Graça e paz, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, sejam muito bem-vindos ao canal Mensagem de hoje. Para você que está aqui pela primeira vez e não me conhece, meu nome é Tatiane Capasso, eu trago a palavra do Senhor, na verdade, irmãos, uma vez por semana, para que nós juntos possamos aprender e sermos edificados pela palavra de Deus. Amém? Primeiramente, vamos orar, todos nós, consagrar esse momento ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, neste momento, Senhor, juntos como irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nós consagramos ao Senhor a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor vai nos ensinar, trazer aos nossos corações. Já invoco a presença de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo no meio de nós, para que o Senhor revele aos nossos corações a palavra do Senhor. Dai-nos entendimento, sabedoria, abre os olhos do nosso coração, ilumina os olhos do nosso coração, Senhor. Abre os nossos ouvidos espirituais, Senhor, em nome de Jesus. E que neste momento, Senhor, nós te entregamos tudo. O nosso tempo, o nosso coração, nossa família, nossa alma, nosso espírito. Tudo que nós temos é do Senhor. Fala conosco, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, nós estamos aprendendo juntos sobre santidade. Vou deixar o link aqui embaixo, irmãos, para o primeiro vídeo que foi Deus é Santo. E hoje nós vamos aprender juntos uma ordem que Deus nos deu. Sejam santos. Irmãos e irmãs, se vocês puderem abrir a palavra do Senhor, está lá em Levítico capítulo 20, versículos 7 e 8. Estou na versão NVI, que diz: consagrem-se, porém, e sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam aos meus decretos e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor que os santifica. Irmãos e irmãs, é uma ordem que Deus nos deixou. Em outras versões está: portanto, santifiquem-se. Sejam santos como o Senhor é santo. Obedeçam os seus mandamentos, os seus decretos, e é o Senhor que nos santifica. Irmãos e irmãs, primeiramente nós precisamos aprender algo muito importante, que na imaginação popular, algumas doutrinas ensinam que para ser santo você não pode pintar a unha, não pode pintar de vermelho, azul, amarelo, preto, você não pode usar brincos, você não pode usar calça jeans, você não pode usar bermuda, você precisa usar somente saia. Você não pode ser aquele crente que se diverte, que sorri, que brinca. Você tem que ser um crente sério, meio bravo ou sistemático. Isso são práticas e normas que homens da terra colocam, ensinam, mas que não tem a ver com ser santo. Ser santo significa ser separado, é consagrado, ter uma vida dedicada a Deus, entregue a Deus, onde nós sabemos que a vontade de Deus é que prevalece na nossa vida. Não é mais a nossa vontade, não é a vontade e os desejos da carne, mas nós somos separados para Deus, para viver de maneira e viver o propósito que Deus tem para nós. Isto é ser santo. E essa obra quem faz em nossa vida é o Espírito Santo de Deus, a qual, quando nós recebemos Jesus Cristo como nosso único Senhor, suficiente Salvador, somos selados com o Espírito Santo da promessa. Ele vem fazendo essa obra santificadora em nossa vida através da palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz que se nós andamos em Cristo, nós precisamos andar como Ele andou. Vamos lá para 1 João capítulo 2, versículo 6, que diz: aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Irmãos e irmãs, não adianta dizermos que somos crentes em Cristo, que somos cristãos, mas se a nossa conduta de vida nos leva a pecar deliberadamente. O pecado em nossa vida tem que ser algo como um acidente. Você pode me perguntar, então quer dizer que quando eu estou numa vida em Cristo, eu deixo de pecar, eu sou perfeito, eu sou santo? Não, ser santo não é ser perfeito, porque nós temos o pecado por natureza dentro de nós, nós nascemos com o pecado adâmico, como nós já aprendemos,
Mas ser santo é ser separado, separado do pecado. Não é mais ter prazer no pecado. Antes, como diz a palavra do Senhor, nós éramos escravos do pecado. Pecávamos deliberadamente, mas Jesus veio e nos tirou daquela vida de pecado, nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, Jesus Cristo. Hoje nós temos, através do Espírito Santo, a capacitação para discernirmos o que é certo, o que é errado, discernirmos que o Espírito Santo fala conosco e nos ensina a andarmos num caminho de santidade. Ele fala dentro de nós aquilo que nós não devemos mais fazer e praticar. E Jesus nos ensina através de sua palavra. Antes de estarmos em Cristo, a palavra do Senhor nos diz que nós éramos criaturas. Mas quando nós recebemos Jesus Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus. Nós saímos do nosso estado de criatura e nos tornamos filhos de Deus. Se nós aprendemos que Deus é santo, que Deus habita em nós, Ele não pode coabitar com o pecado. Então, quando Deus está dentro de nós, Ele passa a nos santificar, a tirar as obras de trevas, a tirar as trevas que está dentro do nosso coração. Por isso que nós precisamos buscar ao Senhor cada vez mais, para que através da nossa caminhada com Jesus Cristo, Ele vai nos santificando, nos transformando, nos mudando. Paulo nos ensina lá em Efésios como deve ser o procedimento dos filhos da luz. Quem é os filhos da luz? Nós que cremos em Cristo, que a luz é o próprio Cristo. Nos ensina que nós não devemos andar na inutilidade dos nossos pensamentos, mas que nós devemos andar sobre a luz da palavra, sobre aquilo que o Senhor já nos ensinou, que nós devemos nos despojar do velho homem. Está em Efésios, que eu vou ler para vocês, capítulo 4, do versículo 20 em diante. Ele diz: Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a vontade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e de revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidades provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês devem abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Irmãos, esse é o procedimento que Paulo nos ensina para andarmos, nós que somos filhos da luz, que somos filhos de Deus. Nós precisamos renunciar ao pecado, renunciar à mentira, falar a verdade. Se antes nós furtávamos, hoje nós não furtamos mais. Essa é a obra do Espírito Santo. Ele nos santifica, tira a sujeira de dentro de nós e vai nos conduzindo a viver como Cristo viveu. Ele diz que nós devemos nos revestir, novo homem, nos revestir de Cristo, no nosso modo de pensar, no nosso modo de falar. Isso me lembra uma canção muito linda que ela diz assim, ó: Espírito, Espírito. Se você conhece ela, canta ela comigo aí na sua casa. Espírito, Espírito,
Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Irmãos e irmãs, nós precisamos do Espírito Santo para que nós sejamos santos, santos, separados para Deus, dedicando a nossa vida ao Senhor, sabendo que nós não estamos no controle de nossa vida, mas nós damos a nossa vida para Deus, para o nosso Senhor. Ele é o nosso Criador e Ele venha dirigir toda a nossa vida, tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós sentimos, tudo aquilo com que nós agimos, que todo o nosso ser, toda a nossa vida seja para a glória de Deus. Amém? Não seja para a nossa glória, mas seja para a glória do Senhor, seja para a vontade dEle, porque nós aprendemos que dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Toda a criação é do Senhor, toda a criação que se entregou ao Senhor volta para o Senhor. Amém? Ser santo é isso, é dedicar a nossa vida ao Senhor. Sabemos que tem um Pai, que é o nosso Criador, a nossa vida pertence a Ele. Que a sua vida seja para glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós neste dia te entregamos tudo e te agradecemos. Que o Senhor nos ajude, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nas nossas tarefas diárias, nas nossas dificuldades, nos nossos desafios, Senhor, a sermos santos num mundo tão corrompido, Senhor, num mundo onde a maldade está crescendo. Mas em nome de Jesus, o Senhor disse que maior é aquele que está em nós, que é o Senhor, do que aquele que está no mundo, Senhor. E que brilhe a maravilhosa luz do Senhor dentro de nós, na humanidade, Senhor. Seja conosco, consagra aqui a vida de cada irmão, cada irmã aqui, Senhor, seus familiares, e nós os abençoamos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Em nome do Pai Deus, em nome do Filho Jesus, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém.